A verdade nada pode perder pela atenta investigação. Permitamos que a palavra de Deus fale por si mesma, seja sua própria intérprete, e a verdade brilhará como gema preciosa em meio ao refúgio. A Bíblia deve ser nosso padrão para toda doutrina e prática. Não devemos receber a opinião de ninguém sem compará-la com as Escrituras. É a palavra do Deus vivo que deve decidir todas as controvérsias. Quando os homens misturam a própria sabedoria com as palavras da verdade de Deus, revelam que não possuem uma sagrada reverência pela palavra inspirada. Misturam o humano com o divino, o comum com o sagrado e rebaixam a divina palavra. Trechos da coleção de Ellen White, materiais de 1888. Olá, bem-vindo ao canal, que Deus seja convosco. No vídeo de hoje, quero fazer uma rápida viagem pela Bíblia e o espírito de profecia para entender um pouco melhor a pregação do apóstolo Paulo. Teria o apóstolo Paulo ter dado alguma instrução na Bíblia que era com base na cultura de onde estava a igreja, não sendo mais válido para os nossos dias? Ou os ensinos do apóstolo Paulo são válidos para os nossos dias e é a vontade de Deus para todas as igrejas? Vamos conferir. Em Atos 17, a partir do verso 16, vimos que o apóstolo é levado a debater com filósofos, pessoas importantes de grande intelecto, e isso o levou a adotar um método diferente de pregação do Evangelho. Veja o comentário de Ellen White no livro Ministério para as Cidades, a respeito de Paulo em Atenas. Deixa eu fazer uma observação aqui do livro Ministério para as Cidades. Tanto pelo aplicativo quanto pelo site, você vai encontrar um título aqui que não são palavras de Ellen White, tá bom, irmãos? São títulos que a editora colocou aqui. É possível que esteja também no livro físico, eu não conferi. Mas o título diz que Paulo usou a cultura para causar impacto na mensagem. Mas lembrando, não são palavras de Ellen White, tá ok? Neste lugar, procurar a ele adaptar seu estilo ao caráter de seu auditório, confrontar a lógica com lógica, responder a ciência com ciência, a filosofia com filosofia. Se nós pegarmos apenas este trecho do texto, então talvez teríamos sim um motivo para dizer que o apóstolo Paulo adaptava a sua pregação ao ouvido do auditório e que pregava de acordo com a cultura do local. Porém, nós sabemos que não devemos fazer isso. Então vamos ler um trecho um pouco maior deste texto. Em sua pregação do Evangelho em Corinto, o apóstolo seguiu um sistema diferente do que assinalara seu trabalho em Atenas. Neste lugar, agora falando de Atenas, neste lugar, procurara ele adaptar seu estilo ao caráter de seu auditório, confrontar a lógica com lógica, responder a ciência com ciência, a filosofia com filosofia. Considerando o tempo assim gasto e concluindo que seu ensino em Atenas fora pouco produtivo, decidiu seguir outro plano de trabalho em Corinto. Enquanto se achava em Atenas, ele adaptou seu estilo ao caráter de sua audiência, mas, revendo o tempo e o esforço que havia ali dedicado à exposição do cristianismo, e percebendo que o seu sistema de ensino não tinha produzido muito fruto, decidiu seguir dali em diante um diferente plano de trabalho. Observe que o texto que vem antes da palavra decidiu mostra qual foi o motivo da decisão de Paulo. Paulo viu que o seu sistema de ensino não tinha produzido muito fruto. Então, decidiu ali em diante não mais tentar envolver a cultura em sua pregação do Evangelho. Agora conseguimos entender o que aconteceu em Atenas. O apóstolo adaptou o Evangelho à cultura ateniense. Porém, o texto também é claro em dizer que isso foi pouco produtivo e que o apóstolo abandonou essa ideia em Atenas mesmo. Veja esse outro comentário, ainda falando de Paulo, em Atenas. Ao partir de Bereia, Paulo parou em Atenas para aguardar a chegada de Silas e Timóteo. Ele era competente para enfrentar a oposição deles em seu próprio terreno, combinando lógica com lógica, aprendizado com aprendizado, filosofia com filosofia e oratória com oratória. Ao final de seu trabalho, ele procurou os resultados do seu trabalho. Da grande assembleia que ouviu as suas palavras eloquentes, apenas 3 se converteram à fé. E ele então
decidiu que a partir daquele momento manteria a simplicidade do Evangelho. Ele estava convencido de que o aprendizado do mundo era impotente para mover o coração dos homens, mas que o Evangelho era o poder de Deus para a salvação. Viram? A tentativa de misturar o Evangelho com cultura se demonstrou um total fracasso, convertendo apenas 3 pessoas. O apóstolo se arrependeu disso e saiu dali determinado a pregar o Evangelho em sua simplicidade. Sabemos que quem fundou a igreja em Tessalônica foi o apóstolo Paulo. Então abre em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 e 14. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes, da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Se você prestou atenção, o apóstolo dá graças a Deus porque os tessalonicenses eram imitadores da igreja de Deus que estão na Judéia. Ora, quem passou os princípios da Judéia para que os tessalonicenses fossem imitadores? Um outro detalhe interessante é que o apóstolo esteve em Tessalônica antes de Atenas. E isso nos mostra que antes de Atenas, ele não tinha esse método de adaptar o evangelho ao ouvido do auditório. Pregou o evangelho eterno, o mesmo pregado aos patriarcas e aos profetas. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de todos os textos que nós vamos citar aqui durante o vídeo, para que você possa conferir na íntegra. E também vou deixar um estudo em PDF, caso você queira estudar esse assunto com outra pessoa. Sejamos sinceros, a ideia de que o apóstolo ensinou alguma coisa com base na cultura da igreja veio da união de Atos 17, lá em Atenas, com algumas orientações que ele deu à igreja de Corinto. Mas vamos ver o que Deus tem nos revelado a respeito da igreja de Corinto. Bom, então vamos começar lendo a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4, verso 17. Por esta causa vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos trará à lembrança os meus caminhos que estão em Cristo, assim como eu ensino por toda a parte em cada igreja. Veja que a Bíblia está falando que o apóstolo Paulo, aquilo que ele ensinou em Corinto, ele ensinou em toda a parte e em cada igreja. Sendo assim, o Paulo não ensinava as coisas de acordo com a cultura. Ele ensinava a mesma coisa em todas as igrejas. A instrução nesta epístola é dirigida à Igreja de Deus em Corinto e dirigida para ser enviada a todos os lugares onde houvesse grupos de santos que tivessem fé em Jesus Cristo. Embora o apóstolo esteja escrevendo para Corinto, a intenção é que a carta se espalhasse por todos os lugares onde houvesse cristãos, para que tivessem todos o mesmo ensino e a mesma doutrina. Em sua primeira carta à igreja de Corinto, Paulo deu aos crentes instruções referentes a princípios gerais sobre os quais se apoia o sustento da obra de Deus na terra. Atos dos Apóstolos 175, parágrafo 1. O apóstolo escreveu à igreja de Corinto uma das mais ricas, mais instrutivas e mais poderosas de todas as suas cartas. Com notável clareza, começou a responder às várias perguntas suscitadas pela igreja, estabelecendo princípios gerais que, se aceitos, levá-los-iam ao mais alto plano espiritual. Então Paulo estabeleceu ali princípios gerais, não eram específicos. Porque era da cultura, ou tinha prostitutas, não, eram princípios gerais. A partir daquele momento, Paulo era um homem verdadeiramente convertido. Deus deu-lhe um trabalho especial para fazer pela causa do cristianismo. Suas instruções em suas cartas às igrejas de seus dias são instruções para a igreja de Deus até o fim dos tempos. Bom, as instruções do apóstolo, então, são válidas até hoje, até o fim dos tempos. Na igreja primitiva, o cristianismo era ensinado em sua pureza. Seus preceitos eram transmitidos mediante inspiração. Suas ordenanças não eram corrompidas pelos artifícios humanos. Multidões eram ganhas para Cristo não através da ostentação ou cultura,
mas pelo poder de Deus que assistia à correta pregação da palavra. Bom, eu penso que esse texto dispensa comentário. A igreja primitiva não ganhava conversos por meio da cultura. Mas e aquela famosa frase do apóstolo Paulo? Me fiz de judeu para ganhar os judeus, me fiz de gentio para ganhar os gentios. Como é que a gente compreende isso? Vamos ver? Paulo não se aproximou dos judeus de uma forma que estimulasse seus preconceitos. Ele não correu o risco de torná-los seus inimigos, dizendo-lhes a primeira coisa que deveriam acreditar em Jesus de Nazaré. Mas ele se deteve nas profecias e promessas das Escrituras do Antigo Testamento, que testificam do Messias, de sua missão e de sua obra. Ele os conduziu passo a passo, mostrando-lhes a importância de honrar a lei de Deus. Ele também deu a devida honra à lei cerimonial, mostrando que foi Cristo quem instituiu todo o sistema de serviço sacrificial. Depois de insistir nessas coisas, demonstrando que ele próprio as tinha clara compreensão, conduziu seus ouvintes ao primeiro advento de Cristo e provou que em Jesus crucificado as especificações da lei cerimonial haviam sido cumpridas. Ele se aproximou dos gentios não exaltando inicialmente a lei, mas exaltando a Cristo e depois mostrando as reivindicações obrigatórias da lei. Assim, ele variou sua maneira de trabalhar, sempre moldando sua mensagem às circunstâncias sob as quais foi colocado. Sabemos que o apóstolo não sacrificou nem um pingo de princípio, não se deixou levar pelos sofismas e máximas dos homens. Aos gentios, ele pregou a Cristo como sua única esperança de salvação, mas a princípio não teve nada a dizer sobre a lei. Mas depois que seus corações foram aquecidos com a apresentação de Cristo como o dom de Deus ao nosso mundo, e como o que estava compreendido na obra do Redentor, no dispendioso sacrifício para manifestar o amor de Deus ao homem, na mais eloquente simplicidade, ele mostrou esse amor por toda a humanidade, judeus e gentios, para que eles possam ser salvos, entregando seus corações a ele. Assim, quando derretidos e subjugados, eles se entregaram ao Senhor. Ele apresentou a lei de Deus como prova de sua obediência. Esta foi a sua maneira de trabalhar, adaptando seus métodos para ganhar almas. Ele conduziu os gentios a verem as estupendas verdades do amor de Deus, que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por nós. E como não nos dará Ele também, com Ele todas as coisas? A pergunta foi feita: por que um sacrifício tão imenso era necessário? E então ele voltou aos tipos e percorreu as escrituras do Antigo Testamento, revelando Cristo na lei, e eles foram convertidos a Cristo e à lei. Special Testimonies for Ministers and Workers, número 6. Agora eu compreendo melhor o que o apóstolo queria dizer com isso. Quando ele ia até os judeus, ele primeiro percorria pelos escritos do Antigo Testamento, apontando ali Messias nas cerimônias judaicas, nas festividades, as profecias dos profetas que falavam da primeira e segunda vinda de Jesus, o caráter da obra do Messias. Quando Paulo ia até os gentios, Paulo primeiro apresentava Jesus como sua única esperança de salvação, né? O seu amor em sua morte na cruz, o seu caráter santo, sua vida santa. Então, quando os gentios perguntavam a Paulo, por que tanto amor? Então, Paulo se voltava para o Antigo Testamento e explicava o motivo de tanto amor. Que legal, não é? Dois métodos de trabalho diferentes, porém, nenhum deles tem a ver com a cultura de onde a igreja estava. É verdade que a pregação do apóstolo Paulo era totalmente centralizada em Jesus Cristo. Portanto, toda e qualquer orientação dada na Bíblia era visando a glória de Jesus Cristo e sua cruz, a conversão de almas e a prosperidade da igreja. No que diz respeito aos métodos de trabalho do apóstolo, por enquanto é só isso. Mas eu quero reforçar o que foi dito no início do vídeo. A Bíblia, e unicamente a Bíblia, é a sua intérprete. E quando misturamos raciocínio humano para interpretar as divinas, rebaixamos as Escrituras. Se você gostou do vídeo, compartilhe com nossos irmãos e até o próximo vídeo.